estão aqui, que bom que vocês escolheram vir a este culto, amém? Já adoramos o nosso Deus, já oramos, já ofertamos, agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor, vamos alimentar o nosso espírito. E eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, do capítulo 12, nós vamos ler do verso 22 ao verso 29. Mateus 12, do 22 ao 29. Glória a Deus, todos acharam? Amém. Diz a palavra do Senhor. Então trouxeram a Jesus um endemoniado, cego e mudo, e Jesus o curou. E o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria este, por acaso, filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios? Mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade e toda a casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, este dividido está contra si mesmo. Como então o seu reino vai subsistir? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os filhos de vocês os expulsam? Por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-los? E só então saqueia a casa dele. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós estamos aqui, Senhor, na tua casa, Pai. Aqui tem homens, mulheres, jovens, crianças, Senhor Deus, idosos, Senhor Deus, que vieram à tua casa para receber a tua orientação, o teu ensino, receber unção, poder, Pai. E eu quero lhe pedir, toma minha vida, que eu possa ser a mensageira para trazer as boas novas, a palavra que instrui, que ensina, que fortalece, Pai. Ah, Senhor Deus, que neste momento, Pai, caia por terra, Senhor Deus, todo impedimento, Pai, toda oposição das trevas, Pai, que queira roubar, Senhor amado, a tua palavra, com sono, com preocupação, com pensamentos, Pai, com desconforto, com alguma dor, Senhor, alguma ansiedade, Pai, algo, Senhor Deus, no sobrenatural aqui, Pai. Eu já lhe peço, Pai, que o Senhor ordene teus anjos guerreiros com as suas espadas desembanhadas. Cerca esse lugar aqui, Pai. Cerca esse lugar, Pai. Envia agora, Pai, um exército glorioso, Pai, para que possamos compreender as tuas verdades, Pai, para que possamos, Senhor Deus, entender os teus desígnios, Pai, e nos munir de toda a armadura que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus nós já te agradecemos, porque temos a certeza que tu farás além do que nós pensamos ou imaginamos. Amém, igreja? Vamos nos assentar. Glória a Deus, é uma alegria. Obrigada, pastor Walter, pelo convite de estarmos aqui, podendo estar ministrando a palavra. Eu estava falando ali com meu esposo, que antes de nós viajarmos, eu vim aqui pregar também, né? Amém. A gente aprova o Senhor de nos enviar para a Alemanha, né? Ficamos 3 meses na Alemanha, onde pudemos aprender
sobre uma nova cultura, um novo país, e tivemos a oportunidade também de levar a palavra na igreja onde meu filho congrega. Foi uma bênção, meio difícil porque tem a tradutora, então a gente às vezes se enrolava um pouquinho, mas glória a Deus, é uma língua bem difícil, mas o Senhor, Ele é o dono de todas as línguas, de todas as culturas. E eu fico maravilhada que o mesmo Deus que eles adoram lá, que eles louvam e que eles falam Jesus, é o mesmo nosso aqui, né? É a mesma palavra, a mesma unção, a mesma reverência, e é isso que nos faz nos sentir acolhidos e amados, mesmo em outros países. Amém? E eu quero hoje compartilhar essa palavra. Eu sei que vocês estão numa campanha falando do Espírito Santo, e a gente vai buscando de Deus uma palavra para a igreja, porque Jesus ama a igreja e Jesus precisa capacitar a igreja. Jesus precisa trazer munição para nós. Os tempos são muito difíceis. Eu estava observando o quanto Satanás tem se colocado, mostrado a sua cara, digamos assim, os seus projetos. Quando olhamos para o Brasil, eu não estava aqui no carnaval, mas algumas coisas eu vi pelas redes sociais, as máscaras de Satanás, ele sendo adorado, né? A festa é dele, e eu vejo que portais terríveis foram abertos no Brasil, através de sacrifícios, através até mesmo dessa festa que foi feita a Satanás e tantas outras invocações. Então a igreja precisa ser despertada. Nós, como igreja, precisamos despertar e avançar nas batalhas, porque o Senhor Jesus é o Senhor dos exércitos. A palavra diz que a nossa guerra não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Então a nossa guerra não é contra a sogra, não é contra o sogro, não é contra o vizinho, não é contra o parente, não é contra pessoas, mas é contra os demônios que têm se utilizado dessas pessoas para muitas vezes fazer bruxaria, feitiçaria, oferendas a demônios, aonde esses demônios têm entrado nos lares, causando doenças, enfermidades, trazendo maldições terríveis do inferno, trazendo coisas tenebrosas para dentro da casa que não está sendo protegida. Igreja, nós precisamos conhecer nossas armas de guerra, para que nós possamos nos proteger do dia mal. E a palavra lá em Efésios diz, quando nós estamos com essas armaduras, diz assim: e depois de terdes o vencido, permanecei firmes. Depois de terdes vencido. Então Jesus já deu a vitória para nós, e nós precisamos permanecer firmes nessa fé. Amém? Precisamos estar declarando a palavra é nosso escudo, a nossa espada, que nos fortalece. E esse texto, ele vem afirmar tudo isso que eu estou falando aqui. A palavra diz aqui que levaram até Jesus um endemoniado. Veja bem, ele era endemoniado, cego e mudo. Mas, quando você vai lendo o texto mostra que este homem passou a falar e passou a ver. E toda a multidão dizia: nossa, não será esse por acaso o filho de Davi? Eles queriam saber a origem deste homem que estava fazendo esses milagres. Mas os fariseus não observaram que Jesus tinha curado aquela pessoa. O que chamou a atenção deles, olha só, dos fariseus, eles dizem assim: não é este que expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral
dos demônios. Então, para os fariseus, Jesus não estava sendo usado pelo Espírito de Deus. Ele estava sendo usado por um demônio, que eles consideravam o bambambam, o maiorzão, o mais capacitado. Então, eles colocavam isso, essa mentira. Satanás é mentiroso. A palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses que o poder que foi dado a Satanás, ele é o pai da mentira e ele é aquele que engana. Então, igreja, nós temos que ficar ligados, porque sobre ele está a mentira e o engano. Amém, igreja? Amém. Nós precisamos estar ligados nisso, porque Satanás vai sempre se utilizar da mentira. E eu vejo que muitas mulheres às vezes são enganadas. Deixa eu ler a sua mão. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O engano. Você vai ser feliz na tua vida sentimental. Vem aqui. Eu me lembro que eu estava passando no centro, e o Senhor falou assim ao meu coração: tu me amas? Eu falei: claro que eu te amo, Senhor. E quando eu falei isso, veio uma cigana e ela agarrou a minha mão. Ela agarrou a minha mão e ela falou assim: deixa eu ler a sua sorte. E eu agarrei a mão dela. Nós temos que ser ousados. Nós não temos que se intimidar não para Satanás. Eu agarrei a mão dela e falei: a minha mão e o meu futuro não está na sua mão, está na mão do Todo-Poderoso. E nós temos que ter esse espírito, amados e amadas do Senhor, porque o Senhor não nos deu o espírito de timidez, mas Ele nos deu um espírito forte, de ousadia. Nós não temos que recuar. Quem tem que recuar é Satanás. Eu me lembro que eu estava na Alemanha e aconteceu um fato muito interessante. Nós estávamos, pastor de Clay, como que é o nome daquela peça que nós estávamos lá? Aquela, Bunker. Então, meu filho organizou um espaço para nós no Keller. Um quarto, a casa fica em cima, ali tem uma escada, e ali tem cozinha, tem tudo, né? E nós estávamos ali, e eu tive um sonho, uma madrugada, em que um demônio entrava dentro daquele quarto, e eu saía corria do demônio. Aí quando eu estava correndo, eu falei: o quê? Eu vou correr de demônio? Não, vou enfrentar ele. E eu falei: pode vir aqui, vem aqui, demônio. E ele veio e eu expulsei ele em nome de Jesus: pode sair daqui. E eu lembro que eu acordei, o meu marido acordou também, nós começamos a expulsar demônio lá: sai daqui. Não tem demônios na Alemanha, porque se tem demônios na Alemanha, vai ter que sair em nome de Jesus. Lá no Brasil sai aqui também, e o Deus é o mesmo. E aí, passado alguns dias, a dona, né, da onde meu filho mora, ela chegou para nós e falou assim: eu preciso que você me permita ir lá no quarto de vocês, porque eu tenho que pegar o Eugênio. Eugênio, né? Eu falei: Eugênio no nosso quarto? Meu Deus, será que tem mais demônios lá? Jesus amado. E aí eu fui com ela e ela pegou uma mala. E eu falei: mas o que você quer me dizer com essa mala? Ela falou: não, é que o Eugênio, ele era o tio do meu marido, e ele morreu. E daí, como era muito caro nós levarmos o corpo dele até o Brasil, nós queimamos ele, e ele está dentro do potinho, dentro dessa mala. Já fazia, acho que 3 épocas, eu tive está dormindo com o Eugênio lá. Falei: misericórdia, né? Olha como é que Deus cuida da gente, né? Deus, Ele é maravilhoso, não ficamos intimidados, porque nós sabemos o Deus que nós servimos. Ele cuida, Ele guarda de nós, Ele está atento a nós. Amém? E aqui Jesus, Ele traz essa palavra de poder para nós. Jesus olha para aqueles fariseus e Ele fala assim: todo reino dividido contra si
ficará deserto, e toda cidade e casa dividida contra si mesmo não vai subsistir. Se tem um reino que é dividido, é o reino de Satanás. Um quer ser melhor que o outro. Um disputa autoridade com o outro. Eles não se submetem. Então, Jesus está dando uma grande informação para a igreja. O reino de Satanás não vai subsistir de forma alguma, porque ele está rompido, ele está dividido. Jesus está declarando isso. O reino está falido. Amém, igreja? Então acredite, por mais luta que venha, por mais coisas que te falem, lembre-se que o reino de Satanás está rompido, está dividido. Amém? E aí Jesus, ele continua. Satanás vai expulsar Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então o seu reino vai subsistir? Jesus faz uma pergunta. E aí Jesus diz: se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os vossos filhos, a vocês, os filhos de vocês os expulsam? A geração que está por vir, que estava vindo, já conhecia o poder de Deus. E eles sabiam quem era o Deus poderoso. Aí o Senhor diz: por isso eles mesmos serão juízes de vocês. Essa geração que está vindo é uma geração ousada. Amém? Porque os nossos filhos, igreja, tem que ser melhor do que nós. Amém? Eu lembro que o Luan, ele tinha muito medo quando nós trocamos de casa, saímos da nossa casa, meu sogro tinha morrido, e nós viemos morar com a minha sogra. E ele tinha muito medo na casa da minha sogra. Ele dizia que via vultos dentro da casa. E eu e meu esposo sempre orando por ele. Mas tinha às vezes, quando ele ficava sozinho, ele saía e ficava lá na rua até a gente chegar, de tanto pavor que ele tinha. Aí um dia eu cheguei em casa e ele estava com medo. Eu falei: ah não, Jesus, eu não aceito isso. Falei: Luan, vem aqui, filho. Ele tinha mais ou menos uns 7 anos. Eu falei: Luan, você é um guerreiro do Senhor Jesus, e sobre você tem uma armadura de guerra. Eu vou colocar uma espada na sua mão. Você vai lá na sala e você vai expulsar todos esses demônios que estão trazendo medo para você. Ele: não, mãe, não faça isso comigo. Ah, você vai e eu vou ficar aqui orando. E ele foi lá na sala e eu falei: eu vou desligar a luz, porque você é a luz de Jesus. Ele: não, mãe. E ele começou a sair em nome de Jesus. Sai agora, sai. Daqui a pouco aquele menino foi tomado de uma unção do poder. E ele começou: saia daqui em nome de Jesus. Todo demônio que tem trazido medo, pavor, fora da minha vida, fora da minha casa. E nunca mais ele foi atormentado. Nós precisamos ensinar a nossa geração, ensinar eles a orar, ensinar eles a buscar a presença de Deus, a depender do Senhor. Eu lembro que nós também passamos, pastor, por lutas financeiras, que glória a Deus nos tornam pessoas mais humildes, né? Forja o nosso caráter, nos tornam pessoas melhores, amém? E nós passamos também as nossas lutas. Às 3 horas da manhã, nós nos reuníamos na sala e dobrávamos o joelho para que Deus abrisse as portas. Aleluia. E fazíamos campanha, que às vezes nós rodava a nossa casa, eu, meu esposo, os 2 filhos, até um cachorrinho junto, às vezes no frio, com coberta, orando, cercando a nossa casa, ungindo a nossa casa e declarando a vitória, para que as portas fossem abertas, para que Satanás largasse aquilo que nos é de direito, porque a palavra diz que nós somos abençoados nas regiões celestiais, mas nós temos que trazer em existência essas bênçãos, onde Satanás tem travado lá. A palavra nos ensina que Daniel orou, mas ele levou 21 dias para receber a bênção. Por quê? Porque o anjo que pleiteava a causa dele teve que travar uma guerra com principados e potestades, mas enquanto ele orava,
o anjo guerreava lá. E quando o anjo não deu conta, Deus enviou o anjo de maior patente para destruir aqueles demônios malditos que estavam lá segurando a bênção deles. E você acha que isso não acontece com nós? Isso não é uma historinha, não. Isso é revelação. Porque isso acontece no reino espiritual. Há anjos guerreando a nosso favor. Há anjos pelejando pela nossa vida, pela nossa família. Anjos de guerra, anjos prontos para a batalha, para guiar ao Senhor. Faça-se na terra o que é feito no céu. Amém. Amém. O que está acontecendo no céu vai acontecer na nossa vida. Amém. Amém. E a palavra ainda continua aqui. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Amada igreja, aqui é um ponto central dessa palavra. Você tem que ter o Espírito Santo na tua vida. Porque muitos ministérios têm caído. Porque muitas pessoas não estão aguentando os rojões de Satanás. Porque não estão revestidos do poder de Deus. E o Espírito Santo, ele tem que ser buscado no joelho, na oração, no jejum. Para que ele vá abrindo. A palavra de Deus diz em Isaías 58, que eu jejuando, a luz do Senhor vai brilhar nos meus caminhos. Vem entendimento da palavra, vem a revelação da palavra. E hoje muito pouco se fala em oração. Eu louvo a Deus por esse culto. Pastor, culto que ora, glória a Deus. Nós precisamos orar, porque a oração é uma arma de guerra. É na oração que nós temos a comunhão com o Espírito Santo de Deus. É na oração que nós vamos ter a revelação da palavra, ter uma comunhão com o Espírito Santo, ter cura. Então, igreja, nós precisamos aqui, ó, o próprio Jesus, ele diz assim, que ele expulsa demônios não por Beelzebul, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se nós não estivermos com o Espírito Santo, os demônios vão rir da nossa cara, vão fazer chacota de nós. Por isso que eu quero hoje declarar à igreja: se agarre no Espírito Santo, converse com ele, ele ensina. Olha, ele diz aonde, se você perdeu a chave, fala para ele, comece com coisas pequenas. Espírito Santo, cadê a chave? Ele vai te dizer onde é a chave. Às vezes a gente esquece. Espírito Santo, eu estou indo para o centro e preciso de uma vaga bem larga para o carro entrar. Espírito Santo, Espírito Santo, nós precisamos atravessar essa rua, nós estamos atrasados e o carro não deixa nós passar. Sabe o que o Espírito Santo fez? Aqueles flanelinhas, sabe aqueles flanelinhas? Ele falou: vocês querem atravessar a rua? E o meu esposo, sim. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, fez assim com a mão, ele deitou no chão para nós passar. Todos os carros pararam. Olha como é que o Espírito Santo cuida da gente. São coisas pequenas, mas nós precisamos ter comunhão com Ele. Temos que ir no lugar, levar Ele. Vamos lá, Espírito Santo. Nós vamos chegar lá e tudo vai dar certo. Eu vou receber aquele dinheiro e vai isso, vai aquilo. Eu lembro que minha sogra tinha um dinheiro para receber e ninguém dava atenção a ela, e era de direito dela, e ia para lá, ia para cá, e era advogado, ninguém. Aí um dia eu estava dormindo, o Espírito Santo falou: teu primo lá de Londrina está aí. Eu falei: que bom. Você escutou a sua tia falar? Eu falei: escutei. E não te chamou a atenção? Eu falei: não, o teu primo trabalha no Banco do Brasil. Eu falei: sim, Espírito Santo, vai lá falar do teu primo. Eu falei: nossa, e eu tenho muito primo, né, pastor? Tenho muito primo. E eu peguei, levantei e fui. E falei para minha sogra: hoje eu vou trazer o dinheiro aqui. Esse dinheiro que está amarrado eu vou trazer. A senhora já está com idade avançada e esse dinheiro vai ter que sair. E daí eu fui. Quando eu cheguei lá, falei com o meu primo, achei ele falou assim: ai, prima, para falar, para resolver esse caso aí, é só com o gerente, você tem que agendar o horário com ele, não é assim. Você
você já foi lá no INSS, era do seu sogro, ele morreu, tem que entrar em inventário, tudo que eu já sabia. Eu falei, não, mas nós vamos ter que dar um jeito. Nisso me passa o gerente. Ele, o gerente aquele, eu posso falar com ele? Ele disse, prima, melhor não, você tem que agendar. Ele, não, deixa lá. E daí ele entrou na sala, eu bati na sala, e quando você tem o Espírito Santo, você está revestida de glória, você está revestida de unção, de autoridade, nada pode se levantar contra você. E quando eu entrei, falei, bom dia, o senhor pode me dar um minutinho da sua atenção? Ele mexendo ali, posso? Sente, não disse nem fica de pé. Eu falei, olha, minha sogra tem tantos anos, ela tem um dinheiro para receber. E não era pouca coisa, era quase 20 mil na época. Ele olhou o papel, assinou e falou, vá lá no caixa e pega o dinheiro. Você quer agradar a Deus? Você tem que ter fé, tem que fazer, você tem que movimentar as coisas. Não deixa o medo, a vergonha. Eu sou assim, se Jesus falar, eu faço. Se ele falar, eu digo, ó, Jesus, o senhor sabe o que eu faço. Hoje nós fomos lá fazer os exames de rotina e uma mulher entrou lá e ela começou a falar, ai, eu vim aqui no médico, porque uns 3 meses pra cá eu estou numa gana do meu marido. O meu esposo nem ouviu, mas eu estava ligada lá. E eu estou com ódio dele. E o médico nem é psicólogo, ele é clínico geral, mas ela abriu o coração. E eu falei, daí o Espírito Santo, está escutando? Estou. Aí eu quero que você atenda ela. Eu falei, mas como, senhor? E eu ali, e aquela mulher abrindo o coração. Daí eu peguei, olhei na minha bolsa, não tinha caneta, daí vim numa salinha, tinha caneta, fui lá, anotei meu nome, meu telefone, e daí fui falando, né, devagarzinho, não contei nada pro meu marido, senão ele já disse, fica quieta aqui, né? Ele é meu freio, eu sou o acelerador dele. Por isso que funciona, né? Aí eu peguei e saí assim, fui saindo devagarzinho. Eu falei, bom, ela já está terminando a consulta, ela vai passar aqui, eu dou o papelzinho lá. E aí ela saiu, eu falei assim, minha querida, eu faço aconselhamento familiar, eu sou uma pastora, eu quero ajudar você, gente. E aqui está meu telefone. Liga para mim que eu vou te ajudar. Ela, sério, eu preciso tanto. Então me liga. Eu tenho certeza que quando eu chegar em casa ela vai ter uma mensagem dela. Mas é o Espírito Santo. Ele é tão querido, ele é tão amoroso. Ele nos dá força, ele nos dá vigor. Ele potencializa você. As áreas que você é frágil, ele vai potencializar, ele vai te ajudar. Ele te dá cara de pau, ele te coloca a palavra certa na sua boca, ele te dá ousadia, ele te dá visão, ele te dá tudo. Mas ele precisa que você acredite que ele está falando com você. Que você pegue as suas pernas, que você pegue seu corpo e movimente. O Espírito Santo, ele trabalha no movimento. Amém? Pastor, eu já estou terminando. Oh Jesus, glória a Deus, a gente se empolga, né? Aí olha o que Jesus diz aqui. Ele diz que ele expulsa pelo Espírito de Deus. Então Jesus já quebrou tudo aquilo que os fariseus tinham dito. Ah, é o maioral? Pois o maioral de vocês já saiu com o Espírito. Glória a Deus. Aleluia. E ele diz assim, ó. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo e só então saqueia a casa dele? O que Jesus disse? Ele já amarrou o valente. Ele já imobilizou Satanás. Satanás está amarrado no nome do Senhor Jesus. Então não tenha medo. Não há tronos, não há principado, não há demônios, bruxaria, feitiçaria, encantamento que resista ao poder de Deus. Nós estamos blindados. Saia de casa já com a tua armadura de Efésios 6:10, coloca o cinturão da verdade,
coloca lá a couraça da justiça, as botas do evangelho da paz, pega também o capacete da salvação, a espada do Espírito, aleluia, e o escudo da fé, orando. A armadura só se põe em oração, orando no Espírito, veja só, a oração é o 7º elemento. Muitas vezes nós nos apegamos nos 6 elementos, mas são 7, porque a oração faz parte da armadura celestial que o Senhor Deus nos deu. Então, orar no Espírito é você orar em línguas. Se você não ora em línguas, comece a orar. Amém? Eu pensava assim, nossa, vai vir uma explosão aqui, eu vou orar em línguas no sobrenatural. Começa na carne. Ora, se nós não falamos com as pessoas na carne, começa lá, ola, suricando, talamanai. Daqui a pouco o Espírito Santo pega você, e quando você vê, vem uma unção, vem um poder, a tua voz, ela é potencializada, e você vai sentindo algo diferente no seu corpo. Mas não tenha vergonha, vai lá no teu quarto e começa a praticar. Senhor, eu vou ser batizado no Espírito Santo, e eu vou começar com essas palavrinhas humildes aqui, e o Senhor vai me tomar em poder, e eu vou orar assim. Amém, igreja? Amém. E olha, e acredita que o Senhor Jesus já fez tudo por nós. Tudo está feito, Ele já garantiu a vitória. O que nós precisamos é tomar atitude de vitória. Eu vou lá para vencer, eu vou lá para conquistar, porque a vitória Jesus já me deu. Se for fazer uma visita, vai lá orar, com a certeza que a pessoa vai ser curada, vai ser liberta. Eu fui orar numa casa de uma mulher que ela estava endemoniada, e me revesti do Espírito Santo. Quando eu botei o pé na casa dela, a janela do banheiro dela estourou, porque os demônios não suportam a unção de Deus. A unção de Deus está sobre todos aqueles que invocam o seu nome. Buscai o Senhor e o seu poder. Você busca Deus e busca o poder do Espírito Santo na tua vida. E essa é a mensagem que o Senhor Deus tem para nós, para que vocês venham buscar o Espírito Santo, para que vocês venham entender o poder que o Senhor Deus deixou para nós. Amém? Satanás já está amarrado, o reino dele é dividido, não subsiste. Então, nessa fé, nós vamos caminhar para a vitória. E eu convido a igreja a se colocar de pé. Aleluia!